Boa noite, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesta noite e para termos mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Nós, como falamos ontem, ficamos ainda com três perguntas, três dúvidas sem esclarecimento. Nós estamos ainda dentro do contexto de perdão, faz parte do nosso esboço, daquilo que nós estamos trabalhando. Então nós estaremos respondendo essas perguntas porque são importantes. Inclusive, duas delas são muito importantes e elas precisam de um pouco mais de tempo para a gente trabalhá-las, porque precisaremos nos deslocarmos para outros textos bíblicos, que não em Mateus capítulo 18. Nós estamos meditando aqui no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, mas essas perguntas nos obrigam a ir para outro texto e nós então iremos para outro texto para poder trabalharmos essas questões. Antes de continuarmos, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, por favor. Eu vou estar agora orando, pedindo a direção do Senhor para que Ele nos dê sabedoria nesse momento de reflexão. Vamos orar. Pai querido e santo, muito obrigado por esta noite que Tu nos concedes, depois de todo este dia em que a Tua bênção esteve conosco e pudemos chegar até aqui e assim glorificar o Teu nome. Que no restante desta noite também estejamos Te glorificando e que durante esta meditação nós estejamos sendo edificados e transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nos ensina, fala conosco, concede-nos a Tua graça, meu Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos então meditando sobre o perdão e o tema principal dessa nossa reflexão é como desfazer os planos de Satanás contra a igreja, ou como impedir que os planos de Satanás destruam a igreja. Nós mencionamos então 6 verbos, estamos agora trabalhando o quinto. E o quinto verbo é perdoar. E então, uma vez que o perdão faz parte do plano de estratégia de contra-ataque do cristão, no que diz respeito às obras das trevas, então nós estamos aqui em Mateus capítulo 18, meditando, fazendo uma reflexão a respeito do perdão e de todos os detalhes que dizem respeito a perdão, para que nós possamos exercer este mandamento bíblico de uma forma equilibrada e de uma forma sadia. Então nós vamos agora tentar responder as perguntas que nos foram feitas. Nós temos 3 perguntas para serem respondidas hoje e, em havendo tempo, nós daremos sequência ao estudo de Mateus 18. A primeira pergunta da noite que eu quero compartilhar com você é a seguinte: não liberar perdão significa que não sou salvo? Bem, em primeiro lugar, eu quero só tratar aqui a questão verbal da pergunta, porque ela nos deixa uma dúvida, porque há uma diferença entre sou salvo e serei salvo. Sou salvo diz respeito ao presente, serei salvo diz respeito ao futuro. Por que eu faço essa diferenciação entre o presente e o futuro? Porque se nós tratarmos do futuro, ainda podemos resolver o problema. Ainda há tempo de buscar uma solução. Se nós tratarmos do presente, então a situação fica mais complexa. Mas vamos considerar aqui a pergunta com o verbo no futuro. Caso eu não libere perdão, isso significa que eu não serei salvo? Olha, deixa eu lhe dar uma explicação. Nós vamos agora percorrer uma etapa de mais ou menos 3 estágios. Primeiro estágio: para que haja salvação, é preciso haver o perdão
da parte de Deus. Contudo, a palavra de Deus declara que o Senhor já nos perdoou. O que nós precisamos fazer é nos apossarmos deste perdão que Deus já nos concedeu. Ele fez isso no passado, com a morte de Jesus na cruz. E nós temos que nos apossar deste fato no presente para também garantirmos o futuro. Então veja bem, Deus já nos perdoou e agora o que nós precisamos fazer é nos apossarmos do perdão de Deus. Porém, para que eu possa me apossar deste perdão, que irá também me propiciar a salvação, eu preciso perdoar. E à medida que eu for esclarecendo esses pontos, você mesmo vai concluir a resposta. Veja bem, eu dependo do perdão de Deus para ser salvo. Mas Deus diz na sua palavra que Ele só me perdoa se eu perdoar. Portanto, a conclusão lógica, óbvia é: se eu não perdoar, eu não receberei o perdão de Deus, e não tendo eu o perdão de Deus, eu não posso ter salvação. Agora, eu não quero me basear apenas na argumentação lógica. Eu quero que você se desloque comigo para o texto de Mateus capítulo 6, versículo 14, para que você tenha uma base bíblica para a resposta que eu estou lhe dando. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, quando Jesus pregou. Mas nós vamos encontrar esse mesmo texto em outras referências. Então, por favor, observe aí o versículo 14 e o 15. Depois de Jesus ter ensinado o Pai Nosso para os seus discípulos, eles pediram que Jesus os ensinasse a orar, assim como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus dá a eles um modelo de oração e Jesus termina dizendo assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem essas pessoas que ofenderam a vocês, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então veja bem, querido, se Deus não perdoar as nossas ofensas, se Deus não perdoar os nossos pecados, não há salvação. Agora, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, Ele exige que eu também perdoe os pecados das pessoas que me ofenderam. Isso está muito claro em Mateus capítulo 18, onde estamos meditando. Versículo 35. Aliás, o 34 é importante. Veja bem. Ele diz assim, quando ele fala sobre os dois funcionários, ele diz, um devia milhares para o patrão. Ele foi lá, pediu que o patrão perdoasse a dívida, porque ele não podia pagar. O patrão então perdoou. Essa mesma pessoa tinha também um empregado. E ele saiu dali quando se encontrou com o seu empregado, o seu funcionário. Ele disse, olha, você está me devendo 100 reais. Você está me devendo 100 moedas. Ou 100 dinheiros. E eu quero que você me pague imediatamente. O empregado deste homem, então disse, olha, eu não tenho condições de lhe pagar, me perdoe. E então diz a palavra do Senhor que este homem, que já tinha tido uma dívida de milhões perdoada, esse homem pega agora o seu empregado, que lhe deve apenas 100 dinheiros, e ele pratica um ato de maldade para com ele. Diz a palavra do Senhor que ele pega
o homem pelo pescoço, começou a sacudi-lo e dizer: pague o que me deve. E aí, os outros funcionários, vendo esta situação, contaram para o patrão, o chefe geral. Para ficar melhor entendido, ao invés de usar essa palavra patrão, 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 empregado, 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 vamos fazer o seguinte. O diretor da empresa tinha um gerente. E este gerente tinha um funcionário. O diretor da empresa chamou o gerente e disse: olha, você tem uma dívida de milhões para comigo, pague agora. Aí o gerente disse: eu não tenho condições de lhe pagar, me perdoe. Ele disse: ok, vou lhe perdoar essa dívida. O gerente saiu dali com a palavra do diretor que ele seria perdoado. O gerente se encontra com o funcionário da empresa e diz: ei, lembrei agora, você me deve R$100, pague agora os R$100. O empregado disse assim: mas eu não tenho condições de lhe pagar esse dinheiro, eu não tenho. O gerente então pegou o empregado, o funcionário, pelo pescoço, o sufocou e balançou agressivamente e ele disse: dê seu jeito, você tem que me pagar agora. Os demais funcionários viram isso, procuraram o diretor da empresa e disseram: olha, sabe aquele gerente que você perdoou uma dívida dele de milhões? Ele está ali agora espancando o funcionário que lhe deve R$100 porque ele não pode pagar. Foi isso que aconteceu. Então, contextualizando a história. No versículo 34, então, diz o seguinte, e eu vou contextualizar. O diretor da empresa ficou com muita raiva e mandou o empregado, e mandou o gerente para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Então, observe. O diretor da empresa, que tinha perdoado uma dívida de milhões do gerente, chama o gerente quando viu a atitude dele para com o funcionário, seu subalterno, e ele disse: olha, é o seguinte, eu estou com muita raiva de você, porque eu perdoei a você uma dívida de milhões, e eu soube que você agrediu o seu funcionário, que só lhe devia R$100. E aí Jesus termina e diz assim: é isso que o meu Pai que está no céu, aqui nesse caso, na ilustração que eu fiz, o Pai representa o diretor da empresa, o gerente somos nós, e o empregado ou os nossos funcionários são as pessoas que têm alguma dívida para conosco. Então Jesus diz assim: é isso que o diretor da empresa, o meu Pai, que está no céu, vai fazer com você, o gerente, se cada um de vocês não perdoar sinceramente o seu funcionário. Ou seja, na linguagem bíblica, o seu irmão. Resumindo, você se recusa a perdoar o seu irmão, então Deus se recusa a perdoar você. E se você não está perdoado, a obra de Cristo no Calvário não tem validade para a sua vida. A sua dívida continua valendo, a sua dívida para com Deus. E se você está em dívida para com Deus, você não pode ter remissão de pecados. Então, se você quiser ser remisso ou perdoado, liberto dos seus pecados, você tem que perdoar os pecados dos outros praticados contra você. Essa é a resposta. Segunda pergunta que me foi feita é a seguinte: sobre o pecado contra o Espírito Santo, há perdão? Como é isso? Bem, eu não posso lhe dar uma resposta sem antes explicar para você o que significa pecar contra o Espírito Santo. Infelizmente, a maioria dos pregadores falam sobre isso ou não falam sobre isso, mas quando falam, dão respostas erradas, porque, infelizmente, a maioria dos pregadores não estudou a Bíblia adequadamente
para saber o que significa o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou fazer aqui uma afirmação baseada no entendimento que eu tenho de português, da língua, da interpretação de texto. Então eu quero, para que você possa entender o que significa pecar contra o Espírito Santo, que você se desloque agora para Mateus capítulo 12. Porque uma das regras da ciência que trata da interpretação da Bíblia é a seguinte: um texto tem que ser interpretado ou entendido dentro do seu contexto. Se você fizer qualquer interpretação de um texto bíblico ou de qualquer outro texto, se não for relacionado ou entendido conforme o contexto em que ele se encontra, você pode ter um entendimento totalmente errado e até mesmo oposto àquilo que o autor quis dizer. Então eu tenho que colocar você diante do contexto. O contexto se encontra, o contexto em que se fala sobre pecado contra o Espírito Santo, se encontra no capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 22. Do versículo 22 até o versículo 32. Eu não vou ler. Inclusive eu quero aproveitar para ficar mais claro, eu vou até utilizar uma outra versão da Bíblia. Eu sempre gosto de trabalhar com várias versões, eu gosto de ler e estudar em várias versões, porque cada versão distinta nos ajuda a ter um esclarecimento maior do texto que analisamos. Então observe bem o contexto dessa questão. Jesus fala sobre pecado contra o Espírito Santo em um contexto seguinte. Versículo 22 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou e passou o mudo a falar e a ver. Eu estou lendo aqui na versão atualizada, ok? Então, em seguida, toda a multidão, não vou ler todo o texto, toda a multidão ficou admirada, mas os fariseus e saduceus, opositores de Jesus, presta atenção no que eu vou lhe dizer, eles, com inveja de Jesus, porque o povo estava seguindo a Jesus e eles não queriam que isso acontecesse, eles então fazem a seguinte afirmação. Eles dizem: olha, este homem expele os demônios pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Em outras palavras, os fariseus disseram para o povo: olha, o que ele está fazendo não é de Deus. O que ele está fazendo ao expulsar demônios, ele está fazendo pelo poder do próprio Satanás. Porque eles costumavam dizer que Jesus era servo de Satanás, não era servo de Deus. Eles não aceitavam Jesus como o Messias enviado por Deus. Nesse momento, Jesus levanta uma questão. Ele pergunta: olha, se eu sirvo a Satanás e estou expulsando demônios, significa que o reino de Satanás está dividido. Porque Satanás não pode expulsar a si mesmo. Então, se o reino dele está dividido, o reino dele não vai persistir. Porque também uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não pode se manter, será destruída. Também um povo que está dividido e luta contra si mesmo será destruído. E então, Jesus, no versículo 30, aliás, no versículo 31, ele vai dizer o seguinte: por isso vos declaro, depois desta polêmica, depois de Jesus ter sido acusado pelos fariseus de estar fazendo a obra de Deus pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus, Jesus argumenta que aquilo não seria possível, prova que eles estavam errados com uma argumentação sólida.
Aí no versículo 31, Jesus diz assim: por isso o quê? Por causa disso que os fariseus disseram que ele servia a Satanás, a Beelzebu e não a Deus, aí Jesus vai colocar esta afirmação: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, é nesse contexto que Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em que contexto? Num contexto em que ele expulsa um demônio, cura um homem, e ele é acusado de fazer isso em parceria com Satanás. E a motivação das pessoas que o acusaram foi inveja do ministério dele, porque as pessoas estavam seguindo a ele. Então, baseado no texto, eu tenho a seguinte declaração para lhe fazer, para repassar para você. Mas antes disso, só para ratificar, para confirmar ainda mais o que eu estou lhe dizendo, eu quero que você se desloque ainda para Marcos capítulo 3, versículo 30. A mesma história, só que agora contada por Marcos, o evangelista. Diz a palavra do Senhor que mais uma vez, ou aliás, é a mesma história, os escribas que haviam descido de Jerusalém, eles acusaram a Jesus, no versículo 22 de Marcos 3, de estar possesso de Beelzebu, e que ele, Jesus, fazia os milagres que fazia por causa de Satanás, ou movido pelo poder de Satanás. Depois desta declaração, Jesus faz basicamente a mesma argumentação, e no versículo 30, observa bem o que o autor, Marcos, diz. Marcos diz assim, vou ler do 29, só para manter um contexto básico. Jesus diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E aí, versículo 30, ele explica: e isto porque eles diziam, ele está possesso de um espírito imundo. Temos aí dois textos que falam sobre o mesmo episódio. Esse mesmo episódio ainda se encontra também em Lucas, mas não precisamos ler todos os textos. Mas vou agora resumir para você. Bem, quando é que uma pessoa peca contra o Espírito Santo? Uma pessoa peca contra o Espírito Santo quando ela, movida por inveja, acusa a Jesus de ser usado pelo diabo e não pelo Espírito Santo. Então veja bem, o Espírito de Deus estava usando Jesus e aqueles homens atribuíram a ação do Espírito de Deus a Satanás e disseram que Jesus estava possesso por Satanás, ou conduzido, dominado por Satanás. Então, quando é que alguém peca contra o Espírito Santo? É quando uma pessoa, movida de inveja, sabendo que é Deus que está agindo, ela diz que é Satanás que está fazendo aquilo, mas não Deus. Eu espero que a explicação que eu estou dando esteja ficando clara para você entender isso. Então, por que eu estou dando essa explicação tão detalhadamente, ainda que não diga respeito diretamente
ao assunto que estamos tratando, que é perdão ao próximo. Porque nós saímos do assunto de perdão ao próximo para perdão de alguém que pecou contra o Espírito Santo. Por que esse assunto é tão importante? Porque, meus queridos, eu já encontrei na minha caminhada ministerial tantas pessoas extremamente subjugadas por este medo, aprisionadas por Satanás, porque elas chegaram à conclusão que elas pecaram contra o Espírito Santo. E aí, para ser mais esclarecedor, caso você tenha essa dúvida, se você acha que cometeu algum pecado contra o Espírito Santo, eu vou ajudá-lo ainda mais, de um modo mais esclarecedor. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Primeiro, você viu uma manifestação do Espírito Santo em que você tem certeza que é o Espírito Santo, porque você o conhece, mas por inveja você acusou esta pessoa que está sendo usada pelo Espírito de Deus, de estar sendo usada pelo próprio Satanás? Ou seja, você sabendo que é o Espírito de Deus que está agindo, veja bem, sabendo, você tem certeza que é o Espírito de Deus que está agindo, pela experiência que você tem com Deus, mas por inveja da pessoa que está sendo usada por Deus, você diz que quem está agindo não é o Espírito de Deus, é o Espírito do diabo. Isso seria pecado contra o Espírito Santo. Aí você poderia ainda ficar com uma dúvida, que eu quero esclarecer. Vamos supor, alguns irmãos não acreditam nos dons espirituais. Não acreditam, por exemplo, no dom de cura para hoje. Não acreditam no dom de profecia para hoje. Ou nos dons de revelação, que às vezes se manifesta através de um sonho, de uma visão, de uma intuição ou algo assim. Algumas pessoas não acreditam. Quando uma pessoa vê uma manifestação do Espírito de Deus através dos dons, e ela, por não conhecer o Espírito de Deus com profundidade e a sua maneira de agir, ela atribui isso ao diabo. Ela está pecando contra o Espírito Santo? Não. Por que não? Porque o pecado contra o Espírito Santo pressupõe que a pessoa que comete esse pecado, ela tem o conhecimento prévio de que é o Espírito Santo. Aí você vai e me diz assim, mas pastor, quer dizer que os fariseus sabiam que era o Espírito Santo? Sabiam. Os fariseus, eles tinham conhecimento de Deus. Eles tinham experiências com Deus. Talvez muitos deles já tivessem até sido usados por Deus, ou pelo seu Santo Espírito, porque eles criam no Espírito Santo. Eles tinham outros problemas, outras heresias, mas no que diz respeito à fé em Deus e à fé no Espírito de Deus, eles tinham isso como convicção. E qual foi o risco que eles cometeram? E observe bem que no texto, Jesus não faz uma declaração direta. Jesus não diz assim, vocês pecaram contra o Espírito Santo. Jesus diz assim, o falar de Jesus nos dois textos que mencionamos, é mais ou menos assim, tenham cuidado, porque alguém pode pecar contra o Espírito Santo quando age da maneira como vocês estão agindo. Então, nem mesmo os fariseus que agiram assim, sabiam que era o Espírito de Deus usando a Jesus e atribuíram aquela ação do Espírito de Deus a Satanás, nem mesmo estes são acusados categoricamente de terem pecado contra o Espírito Santo. O que Jesus faz é alertá-los,
porque eles correm o risco de pecar contra o Espírito Santo. Se eles insistissem naquela afirmação de que ali, aquela cura, aqueles milagres não estavam sendo efetuados pelo Espírito de Deus, mas sim por um espírito demoníaco que estava apossado de Jesus, eles então estariam pecando contra o Espírito Santo. Mas se você nunca cometeu esse erro, nunca fez esta declaração, e principalmente com a motivação de inveja, pode até ser que alguém tenha feito isso por ignorância, pelo fato de não conhecer bem o Espírito de Deus, pelo fato de não conhecer bem a maneira como Deus age, pelo fato de não ter intimidade com o Espírito Santo e não ter também o conhecimento e a prática dos dons espirituais, a pessoa pode ter dito que não, isso não é de Deus, mas isso não se constitui pecado contra o Espírito Santo. Se não, queridos, todos os nossos irmãos tradicionais, usando esse termo, todos os nossos irmãos, aqueles que não creem no Pentecostes como sendo uma realidade presente para a igreja, hoje estariam pecando contra o Espírito Santo. Isso não é verdade. Então, meu amado, não se preocupe. O pecado contra o Espírito Santo parte de uma pessoa consciente, experiente, que vê o Espírito de Deus agindo e por inveja diz que é Satanás. Pronto. Encerrado o assunto. Se você ainda tiver dúvida, então você pode, pelo Instagram, nos lançar uma outra pergunta dentro do esclarecimento que foi dado, que nós tentaremos orientar. A terceira pergunta que nós queremos responder é a seguinte. Um irmão fez a seguinte pergunta. A falta de perdão para com Deus devido aos eventos da vida é um pecado e como deve ser tratado? Deixa eu lhe explicar a pergunta. É o seguinte. Uma pessoa que guardou um ressentimento, um rancor contra Deus, por exemplo. Uma mãe tinha um filho muito querido, o seu filho querido morreu num acidente e de repente ela fica tão frustrada, tão deprimida, tão arrasada com esta situação, essa experiência ruim, esta adversidade da vida, este evento trágico da sua vida, que ela começa a se inquietar, o diabo começa a trabalhar na sua mente e a dizer para ela, está vendo, Deus não é bom, Deus não cuidou do seu filho, Deus não protegeu o seu filho, você orou tanto, mas mesmo assim as coisas ruins estão acontecendo na sua vida, e essa pessoa acredita nessas mentiras do inimigo, ou acredita no seu próprio mal-estar ou nos pensamentos ruins que vem à sua mente, e ela então passa a desenvolver um rancor para com Deus. Isso é muito comum. Por exemplo, eu conheço o caso de uma jovem que ela foi estuprada, sem motivo nenhum, do nada, e ela pensou, por que Deus não me protegeu? Eu sou serva de Deus, eu sirvo ao Senhor, não estava vivendo em pecado, por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? E com isso ela guardou um sentimento de rancor para com Deus. Pronto. Então, nesse caso, como deve agir uma pessoa nesta situação? Bem, ela deve perdoar a Deus. Essa é a pergunta. Mas veja bem, por que ela deveria perdoar a Deus? Deus pecou? Deus não peca. Para ela achou que Deus falhou para com ela. Ela achou que Deus cometeu um erro, que Deus foi injusto, que Deus foi ausente, que Deus foi omisso na vida dela. Quem pecou? Deus? Não. Quem pecou foi ela.
ela que julgou a Deus erroneamente. Porque Deus não é culpado deste problema. Mas aí eu não quero entrar na especulação. Então, quem é o culpado? Deus não tem controle sobre todas as coisas? Eu não quero entrar nessa questão, que muitas vezes é mais filosófica do que teológica. Mas o que eu quero esclarecer para você é o seguinte. Esta pessoa que guardou algum ressentimento para com Deus, ela é quem deve pedir perdão a Deus. Não é Deus que deve pedir perdão a ela. Entenderam? Agora, quando ela reconhecer que interpretou mal ao Senhor, que tratou ao Senhor como alguém que falhou para com ela, que considerou que Deus não foi fiel para com ela, ela que teve esse entendimento errado a respeito da pessoa e da natureza de Deus, então ela deve se ajoelhar no seu quarto, onde for, e ela e Deus conversar, e ela então dizer: Senhor, me perdoe, eu guardei ressentimento contra o Senhor, eu atribuí a culpa do meu problema, deste evento trágico na minha vida, ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não peca, que Deus não pratica o mal, que não é Deus a causa dos nossos problemas, pelo contrário, Ele é a solução para os nossos problemas. Então é essa pessoa que tem que chegar para Deus e pedir perdão. Senhor, me perdoe, porque eu desenvolvi no meu coração uma má impressão a respeito do Senhor. Eu desenvolvi no meu coração uma atitude errada para com o Senhor. Essa pessoa pede perdão. E Deus a perdoa. Mas como é que essa pessoa pode ter a certeza que Deus a perdoou? E agora eu entro numa outra questão que ninguém perguntou, mas eu vou me adiantar e responder. Como é que fica a situação de uma pessoa que pecou? Ela pede perdão a Deus, mas ela não sente que Deus a perdoou, ela não tem a convicção que Deus a perdoou. Como ela deve agir? Simples. Ela tem que crer. Mas baseado em que ela pode crer? Baseado no que as Escrituras dizem. Geralmente pessoas assim, que cometem esse erro de achar que Deus não perdoa os seus pecados, primeiro, elas não conhecem o Deus a quem elas servem. Não conhecem a Deus, o Deus de misericórdia. Não conhecem esses aspectos do caráter de Deus. Que Deus é um Deus bom, misericordioso, perdoador. Elas não conhecem Deus assim. Elas conhecem a Deus apenas como juiz, carrasco, etc. Mas elas não conhecem um Deus de amor. Então, primeiro problema, com as pessoas que têm dificuldade para aceitar o perdão de Deus. Elas não conhecem bem a Deus. Segundo problema, elas não conhecem bem a palavra de Deus. E agora vamos para a palavra de Deus. Primeiro, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele está nos dando uma garantia de que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo pecado. Não importa qual seja o pecado. Deus nos purifica, perdoa e purifica de todo pecado. Ok? Esse é o primeiro texto
que você precisa saber, porque tem a ver com o seu conhecimento das Escrituras. Vou continuar mencionando para você as Escrituras. Quando alguém arrependido procura a Deus e pede perdão dos seus pecados, o que Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz a esse respeito é o seguinte. Ele diz: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Então, quando você pede perdão a Deus dos seus pecados, você reconhece que pecou e pede perdão a Deus dos seus pecados, Deus não vai lhe rejeitar. Deus não vai lhe jogar fora. Vamos usar uma ilustração bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Fala sobre a história do filho pródigo. Diz a palavra do Senhor que um filho, certa vez pediu ao pai, procurou o seu pai e pediu ao pai que já lhe desse toda a herança em vida. E diz a palavra do Senhor que este filho, depois de ter recebido a herança, ele foi embora da casa do pai, morar numa terra distante. Lá ele desperdiçou toda a herança, vivendo uma vida errada, até que ele chegou a uma situação de pobreza extrema. Ele então caiu em si, percebeu o seu erro, quando ele estava no fundo do poço, e ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. E ele disse assim: vou voltar e vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe ao menos como um de teus empregados. Olha só, esse filho não conhecia o pai. Ele não tinha um conhecimento da bondade, do amor, da misericórdia do seu pai. Mas ele retorna para casa. Diz a palavra do Senhor que quando ele estava vindo ainda no caminho, o pai estava na janela e vendo aquele filho retornando, se aproximando, correu ao encontro daquele filho. O filho diz: pai, eu errei, eu pequei, eu estraguei tudo, eu destruí minha herança, fiz tudo errado, eu não mereço ser mais considerado o seu filho, me receba em sua casa ao menos como empregado. E a Bíblia diz que aquele pai nem sequer cogitou nas palavras do filho. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele imediatamente colocou o seu filho para dentro de casa, chamou os empregados, levou o filho para que o filho se vestisse propriamente, deu roupas novas, roupas especiais para aquele filho, e ainda fez uma festa comemorando. Porque ele diz assim, para outro irmão quando questiona a atitude do pai. Ele disse: olha, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Portanto, eu vou celebrar este ato tão maravilhoso. Então, quando você que cometeu um pecado, seja qual for o pecado, contra Deus ou contra o seu irmão, e você reconhece o seu pecado, vai a Deus, pede perdão pelo seu pecado, o Senhor lhe recebe com uma festa, com uma celebração. Ele não lhe recebe com uma condenação. Ele recebe a você como uma comemoração. E lhe trata como um filho querido que foi achado, reencontrado. Ele não lhe trata como um filho mau, que pecou, que fez besteira, que esculhambou tudo, que bagunçou o negócio, que pisou na bola. Não. Ele não põe ênfase nos erros do filho. A ênfase dele está
no amor e no acolhimento que ele tem para com o filho. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer imundície, seja qual for. Mas não esqueça, algo importante que muitos pregadores esquecem de dizer. Esquecem de falar o si. Esta promessa de perdão total, absoluto, tem uma condicional. A condição é, se confessarmos os nossos pecados. Aquele filho precisou voltar para a casa do pai, reconhecer o seu erro, o seu pecado. É tanto que, no texto, antes de ele voltar para casa, quando ele estava ainda trabalhando para outras pessoas, ele que era patrão virou empregado, e diz a palavra de Deus que ele chegou a um nível tão baixo para um judeu que ele cuidava de porcos. O porco para o judeu era considerado um animal imundo, do qual ele não deveria sequer se aproximar. E de repente esse judeu estava cuidando de porcos e, pior ainda, a Bíblia diz que ele passava tanta necessidade, tanta fome, que ele comia a comida dos porcos. Veja que nível o ser humano pode chegar. O ser humano é capaz de chegar a um nível em que ele vive como aquilo que ele mais odeia, que ele mais despreza. E ele passa a agir como tal. Aquele homem que era judeu, ensinado desde criança, que o porco era imundo, ele agora se mistura com os porcos e come a comida dos porcos. E aí há uma expressão muito interessante. Quando esse rapaz chega a este nível social, financeiro, espiritual, há uma expressão muito importante para nós a respeito dessa questão de perdão e confissão. A palavra de Deus em Lucas 15 diz assim: e ele caiu em si. Ou seja, ele se apercebeu da sua má condição, da sua situação trágica e triste. E ele então, caindo em si, refletiu, ponderou e decidiu abandonar aquela vida errada e voltar para a casa do seu pai. Esta é a condição para que recebamos um perdão incondicional. O perdão incondicional tem condição. Parece uma contradição. Mas é isso. Qual a condição para obtermos um perdão incondicional? Percebermos que pecamos, confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados e então voltarmos para a casa do Pai, voltarmos para Deus. Esses 4 passos são importantes. Esses 4 passos são importantes. Você precisa cair em si, admitir o seu pecado, confessar, abandonar e voltar. Algumas pessoas simplesmente exercem ou praticam ou executam apenas um desses passos. Não vale. Você tem que realmente executar, exercer todos os passos. Você vai ter que dar todos os passos. Senão, se você não cumprir as condições, você não poderá receber um perdão incondicional. Mas quando você cumpre as condições que Deus estabelece para que você possa receber o perdão, Deus concede a você o pleno perdão, independente de qual tenha sido o seu pecado.
por pior que seja o seu pecado. Então, meus amados, se nós quisermos viver em paz acerca destas questões de pecado e perdão, principalmente do perdão de Deus para conosco, nós precisamos conhecer bem quem é o nosso Deus. E em segundo lugar, nós precisamos conhecer as Escrituras adequadamente. Quando nós conhecemos bem as Escrituras, elas produzem fé no nosso coração e estas dúvidas se vão. E você já não mais estará dominado pela condenação que Satanás coloca ou tem colocado sobre você. Porque você sabe que o Deus que falou na sua palavra, pelas Santas Escrituras, é fiel para cumprir esta palavra na sua vida. Porque Jesus diz, aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende e volta para a casa do seu pai, arrependido, tendo abandonado os seus pecados, o pai o recebe com uma celebração, com uma festa. A palavra de Deus ainda diz que quando um pecador se arrepende, aliás, quando um pecador se afasta dos caminhos de Deus, ou do aprisco, como diz a palavra, o Senhor, como um bom pastor, deixa as suas demais ovelhas e sai atrás desta ovelha, ou em busca desta ovelha, até encontrá-la. E quando a encontra, ele se alegra, põe a ovelha nos ombros e traz de volta para casa. Esse é o Pai Eterno, é assim que Ele nos recebe. Quando nós pecamos, admitimos, confessamos e abandonamos. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é também conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. Jesus fala ali sobre pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. E ele ali menciona várias histórias. Por exemplo, uma outra história que ele conta, além da história do filho que se perdeu, existe também a história da moeda perdida. Uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa, ela, se eu não estou enganado, tinha 4, mas ela perdeu uma, e ela revirou toda a casa, até encontrar aquela outra moeda que ela havia perdido. Jesus está ensinando nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, como em todas as Escrituras, que o Pai faz questão de ir em busca daqueles que pecaram, que erraram, para que eles se reconciliem com Deus e possam voltar a ter uma vida de paz com o seu Deus, com a consciência lavada, purificada e poder então viver no mesmo nível de espiritualidade que antes vivia, antes de pecar e de se afastar do Senhor. Então, se você que está me ouvindo hoje estiver afastado de Deus, distante de Deus, condenado por algum tipo de acusação, seja uma acusação falsa ou uma acusação legítima, legítima porque você de fato pecou, siga esses passos. Reconheça o seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado. Abandone o seu pecado. E se volte para Deus. E Deus, certamente, Ele mesmo garante na sua palavra que Ele o perdoará. E receberá você de volta como aquele pai recebeu de volta o seu filho. E fez então uma festa. Colocou nele roupas limpas, roupas novas. E colocou de volta o anel que simbolizava a autoridade. Aquele filho teve a sua autoridade de filho restaurada. Ele queria que o pai o recebesse, pelo menos como empregado. No entanto, o pai o recebeu como um filho amado. Confesse o seu pecado e deixe, porque a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixe, alcançará misericórdia. Vamos orar.
Pai querido e santo, pedimos que tu recebas com misericórdia e com o teu pleno perdão os teus filhos que agora se achegam a ti, reconhecendo, confessando os seus pecados, decididos a abandoná-los e buscando então a tua graça. Recebe-os, meu Senhor. Toma estas vidas nas tuas mãos. Purifica, lava, transforma, firma. Restitui-lhes, meu Senhor, a graça, a alegria da salvação e a autoridade que tu dás aos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, faz assim, em razão da tua misericórdia e bondade. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Uma boa noite.